falar William. sobre aquela denúncia, porque tá engrossando cada vez mais o caldo para cima do governador Carlos Moisés. E ao invés de se explicar, ele entrou numa defesa agora. Fernando, traz pra gente, resume pra gente essa questão, depois a gente vem com mais detalhes. Então, mais uma grave denúncia, né, foi feita contra o governador Carlos Moisés e novamente pelo uso do avião Arcanjo 06. A aeronave constantemente está sendo utilizada, né, para deslocamentos do governador do estado. Desta vez, a denúncia então pode ser ainda mais impactante, já que uma criança acabou perdendo a vida e por ter sido, né, talvez, né, é o que tudo indica, pela demora na transferência. Pelo menos essas são as informações. Em 12 de janeiro deste ano foi solicitada então a transferência de uma criança do Hospital e Maternidade Tereza Ramos em Lages para o Hospital Infantil Dr. Gesser Amarante Faria aqui em Joinville. Em resposta, foi informado que as duas aeronaves, né, o Arcanjo 02, encontrava-se em manutenção e o Arcanjo 06 estava sob o uso do governador do estado sem previsão de retorno. Foi colocado então as opções de transferência via terrestre e helicóptero. Passados mais 2 dias, William, o processo então foi arquivado devido a uma piora no quadro clínico do bebê. Após mais 2 dias, em 16 de janeiro, um novo processo então foi aberto e desta vez a transferência então foi realizada. No entanto, com a situação já grave, o recém-nascido acabou falecendo. Sobre o caso de janeiro, o governo do estado de Santa Catarina informou então que o bebê havia sido diagnosticado com uma cardiopatia congênita e estava em estado crítico. Porém, o hospital ainda precisava, né, enviar o fluxo de regulação para a transferência ser concretizada, algo que foi feito no dia 12 de janeiro. A aeronave então se dirigiu ao hospital na manhã da quinta-feira, dia 13 de janeiro. No local, os médicos então constataram que o recém-nascido não suportaria um transporte de Lages até aqui, Joinville, de acordo com os parâmetros clínicos e físicos do paciente. A saturação, por exemplo, era de 54 e a criança então corria risco de óbito, né, em voo. Ela permaneceu no hospital para a estabilização do quadro. Já no dia 16 de janeiro, os médicos então retornaram à unidade e aceitaram fazer o transporte a partir da assinatura dos pais, cientes de um voo, né, de risco para o bebê. A criança resistiu à transferência, mas infelizmente acabou indo a óbito no Hospital Infantil de Joinville diante da gravidade da doença. Para você que está nos acompanhando, ontem aqui no Jornal da Manhã nós comentamos, aliás, durante toda a semana a gente vem comentando sobre isso. O primeiro caso aconteceu no dia 9 de março. Agora, dia 8, 9, uma criança precisava de uma transferência do Hospital de Caçador até o Joana de Guzmão em Florianópolis, não pôde ser usado, né, o Arcanjo 6, pedi para o nosso querido moço colocar a imagem do Arcanjo 6, para quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Esse é o avião ambulância do governo do estado. Existem 2, um que vive manutenção, que é o Arcanjo 2, que o governo do estado não explica, porque em janeiro estava em manutenção e agora em manutenção de novo, né, então... tem que explicar o porquê que primeiro, né, o Arcanjo 2 vive em manutenção e o Arcanjo 6, que não vive em manutenção, por quê? Porque a manutenção ela é feita em dia, porque o governador Carlos Moisés usa ele regularmente, então a manutenção do Arcanjo 6 está impecável, né? Esse não quebra. Então, e aí não foi feita essa transferência, teve que ser alugado um avião, né? Alugaram uma aeronave lá, UTI, para transferir a criança está em Florianópolis, show de bola. Devido à repercussão, né, essa denúncia do deputado Bruno Souza, uma mãe procurou o deputado, né, nas redes sociais, comentou lá no deputado, e o deputado entrou em contato com a mãe e a mãe esclareceu e foram atrás de alguns documentos que realmente comprovem. Eu tenho aqui na minha mão, Fernando Gonçalves, o documento que comprova. Para quem está nas suas redes sociais, está aqui. Ó. Esse é o documento que comprova. Esse documento diz assim, ó, que no dia 12... Tá? Isso dia 12, às 10 horas 53 minutos e 28 segundos. Diz que a cardiopatia é complexa, né? Regulação à médica, faço contato com a doutora, né? Tem o nome da doutora que a gente não vai citar, que informa a criança instabiliza fácil, ou seja, realmente a gravidade dela era grande. Mas está em janela de estabilidade. E aqui o governo do estado fala, né, que o bebê não podia ser transferido no dia 12, né, não podia ser transferido no dia 12, porque precisava ainda enviar o fluxo de regulação para a transferência ser concretizada, algo feito também no dia 12 de janeiro, e que daí a aeronave foi lá no dia 13. Né? Mas no dia 12, né, dizia
né? Diz aqui que não foi feita a transferência porque não. Mas aqui no documento diz que a transferência não foi feita, Fernando, não porque a criança precisava de documento, não porque a criança... Não, diz por quê? Porque o Arcanjo 2 estava em manutenção e o Arcanjo 6 estava em missão com o governador sem previsão de retorno durante o dia. Esse foi o documento que está protocolado. Nós temos aqui o documento que está protocolado, ó, QR Code, tudo bonitinho para quem quer entrar. Tá aqui, ó. 12 horas, dia 12, às 10 horas e 53 minutos. Não foi porque a criança não aguentaria. Foi porque não tinha aeronave. Simplesmente por isso. E aí o governador do estado agora, ela entrou agora com uma defesa, dizer que é fake news, né? Porque estão me bombardeando em ano político. Governador, para de andar com o Arcanjo. Para de voar com o Arcanjo, que isso não acontece. O Arcanjo é para esse tipo de situação. Não é para ficar dando voltinha pelo estado. Bem que nem explicou por que estava com o Arcanjo nesse dia, né? Não é para isso. O Arcanjo não serve para isso. Para isso existia o Cessna que o senhor vendeu, dizendo que ia andar de voo comercial. E não tá andando com o Arcanjo. Aí, ó, uma criança passou por dificuldade, uma pode ter morrido porque daí o quadro dela piorou, né? A gente entrou em contato, né? A mãe não quis se prontificar lá de Lages, né? Ela não quis dar mais detalhes sobre isso, mas a gente acompanha aqui nas redes sociais o sofrimento dessa mãe. E fica agora ao governador Carlos Moisés explicar. Ponto. Não tem que ficar dizendo que é ataque político, não. Tem que explicar o porquê que tem usado tanto o Arcanjo 6 e deixado a população desguarnecida.